dar continuidade então no estudo proposto pelos nossos líderes. E hoje é um tema que, na verdade, eu estou vivendo tudo que vai ser ministrado aqui. Glória a Deus. Hoje, o título do tema é Espere, Confie e Aconteça. E a palavra está em Lucas capítulo 5, do versículo 3 ao 6, que diz assim: Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Amém? Então, nessa palavra aqui, o título dela, é a pesca maravilhosa. E por que foi nos dado esse tema para ministrar sobre confiança, espera e o que aconteceria? Que nesse momento aqui, Jesus ele já estava com o seu ministério, ele já estava com os discípulos, mas Pedro ainda tinha dúvidas do que Jesus podia fazer. E mesmo escutando a palavra, escutando Jesus, Pedro tinha dúvidas, como todos nós temos. Só que chegou um momento que Pedro se via sem um caminho. Ele estava voltando a fazer o que ele fazia, que era pescar peixes. Jesus fala para ele: Pedro, vai com o barco até o fundo e lança as redes no mar. Quem sabe na cabeça de Pedro tinha pensado assim: tá, mas eu passei toda a noite com as redes na água, levantava a rede e não via nada, descia a rede e não levantava de novo e não via nada. Só que Pedro se deu conta que não era o desejo do homem, mas sim o desejo de Deus. Então Pedro foi lá e ele afirmou, sobre essa tua palavra eu lançarei as redes no mar. Ele foi lá e lançou. Tem outro, não sei se em outro livro, mas diz que Pedro lançou para um lado do barco especificamente. E ali quando ele levantou as redes começaram a se romper. Por quê? Porque Pedro confiou em Jesus. Pedro confiou na palavra que Jesus estava falando. E muitas vezes a gente é assim, a gente pensa o que pode acontecer, Deus nos fala assim: vai ali, põe o pé nesse quadrado aqui. A gente fala assim: Deus, eu quero colocar nesse aqui. Confia, cara. A confiança, a gente precisa ter mais confiança. E como eu disse no início, eu estou vivendo isso, um tempo de confiança. Chegou o final do ano, como acho que todo mundo sabe aqui, estou no primeiro ano do quartel e eu quero seguir, E ultimamente está tendo muitas conversas lá sobre engajamento, sobre uma lista, suposta lista que tem sobre engajamento, e o meu nome não está nela. E muitas vezes, agora há pouco, eu falava para Deus: Deus, estou fazendo tudo conforme tu quer. Por que isso está acontecendo? Porque eu não estava confiando em Deus. E ontem eu estava conversando com a Amanda e eu falei para ela assim: eu cheguei num momento que eu estou confiando em Deus e eu estou com medo do que vai acontecer. Porque muitas pessoas me disseram, lançaram palavras que eu ia engajar. Só que o meu pensamento é o que? Pai, eu não estou nessa lista, então eu não vou engajar, eu vou embora. E é muitas pessoas falando no meu ouvido, muitas pessoas falando assim: já está com tudo certo, tu tenta arranjar outra coisa. E muitas vezes eu me fechei lá no quartel
numa salinha, eu falei para Deus: Deus, eu tenho que confiar em Ti. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo do que pode acontecer em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Tenho medo, mas eu vou confiar em Ti. Vou confiar no que Tu me prometeu. E sabe, durante esses últimos dias que eu tenho falado para Deus com medo mesmo, eu tenho falado para Ele: Deus, eu tenho medo disso, mas eu vou confiar em Ti. Muitas coisas estão acontecendo que o que acontece, tem mais outro cara lá no hotel que ele também quer engajar. E supostamente vai ter 2 vagas, só que querem puxar a gente de outra sessão para outra. E ele você tocou o pavor, ele tá com medo também. E ontem a gente tava conversando e ele pegou e me falou: cara, eu tô com medo que roubem a nossa vaga aqui. Eu falei pra ele: cara, confia. Se for pra ser nossa, vai ser. Se não for, já é. A gente vai fazer outra coisa. Mas confia. O que eu tenho aprendido isso? Eu falei pra ele. Então, guris, assim como Pedro fez, que a gente possa fazer isso no nosso dia a dia. Se muitas vezes falta R$1 para comprar uma coisa que a gente tanto quer, que a gente tanto precisa, confie. Eu estou dizendo no lado material, mas no lado espiritual, sentimental, muitas vezes a gente tem medo, né? Quando a gente se afasta de alguém, ou vai mudar de cidade, ou sei lá, ou um próximo nosso vai mudar de cidade, a gente tem medo que o quê? Que as coisas dêem mal, né? A gente tem medo que o quê? Que a gente está vivendo no centro da vontade de Deus. A gente está vendo, um exemplo que eu dou, eu e o Luquinhas, ele já tem promessas que ele vai brilhar no futebol, se Deus quiser. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente tem medo de que ele vá e ele se desvia. Mas o que acontece? A gente não pode ter medo disso, a gente tem que confiar em Deus. E a mesma coisa, ele pode estar lá, longe, e ele está com medo de que ele se desvie. E que a gente se desvie aqui, estando longe um do outro. Mas a gente tem que confiar. E eu falo isso também sobre os nossos sonhos e projetos, né? A palavra de Deus lá em Jeremias 29, versículo 11 diz assim: é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. A gente tem que confiar no que Deus nos prometeu para o futuro. Muitas vezes a gente vive como eu tenho vivido, só hoje, né? Olhando para o passado, vivendo hoje sem pensar no futuro. Muito tempo eu tenho vivido assim, muito tempo eu tenho falado assim: não, eu vou viver hoje, é terça-feira, a quarta-feira, amanhã eu vejo. Mas a gente tem que pensar, mas não pensar com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. A gente tem que pensar com o pensamento de Deus, porque Ele sempre está a 1000 passos à frente da gente. Enquanto a gente está pensando que daqui a um ano, não sei, daqui a um ano eu vou me casar, Deus já está pensando longe, longe. Deus tem promessas para nós, só basta a gente confiar nele. Amém? Na